Olá, pessoas! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Hoje iremos continuidade aos conteúdos da segunda série sobre a filosofia política, né? Antes da gente seguir para a nossa aula, como sempre, dando os recadinhos aí. Depois da nossa aula, vai lá no Classroom, realiza a atividade obrigatória lá, né, para registrar sua presença. Pegue seu caderno, seu material didático, acompanhe os conteúdos aí, anote os pontos principais da aula, anote as suas questões, suas dúvidas, para depois lá você perguntar, né, para o seu professor ali, ele tirar ali a sua dúvida e a gente completar essa parte da aprendizagem aí bem importante. Beleza, galera? Dando sequência aí então, hoje, né, a gente vai trabalhar o Montesquieu. Montesquieu, outro filósofo francês, né? Aula passada a gente falou do Rousseau, hoje aqui, né, um contemporâneo de Rousseau aí, que é o Montesquieu, e outro pensador bem importante, tá? Que forneceu as diretrizes da política, né? Como a gente enxerga a política até hoje, tá? Então ele tem um pensamento que é bem atual, aí a gente vai ver essa questão. Objetivos da nossa aula, portanto, aqui, pessoal, entender as críticas que o Montesquieu realiza, né, às monarquias absolutistas, tá? Montesquieu, como a gente vai ver, ele está vivendo a monarquia absolutista na França e na Europa, ali no início, né, da Idade Moderna, só que Montesquieu vai se opor a essas monarquias, a gente vai entender os motivos que ele faz, né, as justificações que ele apresenta para ir contra a monarquia absolutista. Segundo objetivo ali, compreender a divisão dos três poderes em Montesquieu. Já ouviu falar disso, né? Às vezes no jornal, nas aulas de história aí, né? A gente fala dos três poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário, né? A gente ouve falar na mídia aí. Foi Montesquieu que idealizou essa divisão do Estado em três poderes, tá? Então a gente vai explicar isso aí também na nossa aula, tá? Mas antes da gente adentrar ao conhecimento aí do Montesquieu, a gente vai revisar um pouquinho o conteúdo das nossas últimas 3 aulas, tá? Últimas 3 aulas aí. Por quê? Porque nas 3 aulas anteriores nós trabalhamos os contratualistas, tá? Então a gente vai revisar um pouquinho do que cada um pensou ali. Por isso eu propus um exercício aqui, né? Para a gente revisar, né? Rever ali, relembrar o que foi trabalhado nas aulas anteriores, tá? Montei uma tabelinha aqui, tá? E o meu desejo é que você, né, copie essa tabelinha aí no seu caderno, né? Anota ela ali e preencha essa tabelinha, tá? Então, complete a tabela conforme os conteúdos trabalhados sobre os contratualistas. Nós temos aqui, né, nas colunas, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. E nas linhas aí nós temos, né, estado de natureza e estado civil. Os 3 filósofos acreditavam que nós estávamos no estado de natureza e agora estamos no estado civil. Só que cada um explica de um jeito diferente. Então, de modo bem resumido ali, coloca para mim, né, qual a ideia principal do Hobbes, do Locke, do Rousseau no estado de natureza e no estado civil. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade e depois a gente volta para corrigir.
Estamos de volta então, pessoal, para corrigir esse primeiro exercício da nossa aula, né? Relembrando aquilo que a gente trabalhou nas aulas anteriores, tá? Então a gente viu os contratualistas, que são justamente os filósofos que defendem que a sociedade é artificial. A sociedade civil foi formada por meio de um contrato. Antes vivíamos no estado da natureza e agora estamos na sociedade civil. Só que cada um deles explica de um jeito diferente. Então, vamos tentar resumir aqui, né? Colocar a ideia-chave, a ideia central de cada um desses pensadores, tá? Então, nós temos lá, né? Aqui eu completei a tabelinha, você compara com o que você colocou ali, né? Altera o que tiver que alterar ou dá um check ali no que você fez que está de acordo com o que eu coloquei aqui, tá? Nós temos o Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes vai dizer que, por natureza, antes de existir a sociedade civil, né, a única coisa que guiava as ações do ser humano, né, era um instinto egoísta, né? As pessoas queriam preservar a sua própria vida. Para preservar a sua própria vida, elas queriam, né, satisfazer os seus desejos, suas necessidades. Como não existia lei e Estado, elas entravam em um conflito, né, para garantir a sua própria sobrevivência, né? Aí alguns autores resumem que o ser humano é mau por natureza, segundo Hobbes. Não é que é mau, é que a gente queria sobreviver. Para sobreviver, a gente competia um com os outros e dessa competição gerava-se o conflito, tá? Vamos analisar o estado da natureza em cada um primeiro, ali, depois de ter o estado civil. No John Locke, como é que era o estado da natureza? Existia conflito, sim, mas não era guerra generalizada igual Hobbes descreveu, né? O conflito, né, existia por defesa dos direitos naturais. Por natureza, nós temos direito à vida, à propriedade, né? E o nosso corpo, a nossa vida também é uma propriedade, né? E a liberdade, tá? 3 direitos fundamentais, né? E as pessoas só entravam em conflito quando o que estava em jogo era um desses direitos, tá? No Rousseau, o ser humano era bom, né? Ele vai contrapor o Hobbes, tá? Por quê? Porque nós éramos puros, tá? Não tínhamos a ganância de querer acumular bens e nós éramos livres de fato, né? E não existia propriedade, não existia a noção de propriedade. Contrapontos bem interessantes de se fazer aqui, né? É que para o John Locke a propriedade é algo natural. Para o Rousseau, não. A propriedade é algo artificial. Uma ideia bem legal dos dois aí, né? Essa diferença de opinião, tá? Sobre o Estado civil, em cada um deles, nós temos o seguinte ponto também. Para Hobbes, qual é o papel do Estado? Para que serve o Estado? Para preservar a vida, a nossa própria vida, a nossa sobrevivência, né? Para que outras pessoas não ameacem a nossa vida, nós aceitamos nos submeter ao Estado, que vai nos controlar, tá? E por medo de ser punido pelo Estado, a gente não vai mais se agredir. Essa é a ideia do Estado para Hobbes. Em Locke, preservar a propriedade, né? A vida, a propriedade, a liberdade, mas sobretudo a propriedade. A nossa vida também seria uma propriedade para o John Locke. E por último, ali no Rousseau, o Estado serve a preservar a liberdade, né? A nossa própria liberdade. Nós, quando participamos ativamente da formulação das leis civis, das leis do Estado, nós estamos o quê? Impondo uma lei para nós mesmos. Então a gente está sendo livre, a gente está determinando algo para nós mesmos fazermos, tá? Então essa é um resumão aí, né, dos 3 contratualistas aí, pensamento bem importante aí da filosofia política, tá? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar o Montesquieu, tá? Montesquieu, pensador francês, vivendo ali na passagem, né, do século XVII para o século XVIII, tá? Montesquieu, que na verdade se chamava, né, Charles-Louis de Secondat, né, que ele era o barão de Montesquieu. Percebe aqui, ó, barão de Montesquieu. Então ele era um nobre, né? Montesquieu fazia parte do sistema que imperava, né, desde a Idade Média, de uma casta superior que detinha mais direitos do que uma casta inferior, né? Os nobres e os servos, igual você aprende nas aulas de história lá. Só que mesmo pertencendo à nobreza, o Montesquieu está percebendo, né? Já aconteceu a Revolução Inglesa, né? Então já está instaurado na Inglaterra o parlamentarismo, né? E o Montesquieu está percebendo que essa ideia, né, vai, né, se proliferar e essa ideia da monarquia francesa também vai correr risco. Então Montesquieu está pensando, né, como sobreviver aos regimes políticos aí, né, trazendo mais direitos para as pessoas, né.
Então, ele vai ser, né, pertencente à nobreza francesa, vai ser um expoente do iluminismo, né, o iluminismo que trabalhamos já em aulas passadas aí, né, essa visão de que a humanidade progride quando ela usa o método científico, racional, né, antropocêntrico, né, para buscar o conhecimento, tá? Crítico do absolutismo, tá? Crítico dessa ideia de que o Estado detém o poder absoluto, e ele vai escrever essa obra principal dele aí, que é o Espírito das Leis, né? O Espírito das Leis, o que compõe a essência, portanto, das leis ali. Tá? Então, o Montesquieu pertence ao Iluminismo, né? Nós já estudamos essa matéria aí, né? E vamos revisar alguns pontos principais, tá? O Iluminismo ocorreu sobretudo no século XVIII, que ganhou o apelido de século das luzes, tá? É chamado de Iluminismo, ilustração, ou então esclarecimento, tá? Característica do Iluminismo: busca a compreensão, né? A busca da compreensão e da organização do mundo a partir do esclarecimento, das luzes da razão, tá? Marco do Iluminismo, a Revolução Francesa, onde, né, literalmente ali, o povo, né, ascendeu ao poder, chegou no poder ali, né, e exterminou, ou pelo menos retirou ali naquele momento a monarquia absolutista da França, né? Isso é 1789, Montesquieu está um pouquinho antes desse fato histórico, né? E também temos outra característica, a enciclopédia, que marca, né, essa busca do conhecimento, né, racional, né? A enciclopédia lá do Diderot e do D'Alembert. Tá? Então, para fechar essa ideia aí, um exercício aqui do iluminismo. Tá? Beatrice Hall, uma pensadora que estudou o Voltaire, que era um outro pensador iluminista, né? Resume o pensamento do iluminista Voltaire na seguinte frase: não posso concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Não concordo com o que você diz, mas vou defender até a morte o direito que você tem ao dizer, né, ao expressar o que você pensa. Tá? Partindo dessa ideia aí, assinale a alternativa que demonstra o ideal iluminista presente na citação. Qual é o ideal iluminista presente aqui na citação, né? O apoio ao método científico. Letra B, liberdade de expressão. C, preponderância da ciência. Ou letra D, valor, né, da educação, né, valorização da educação. Dá uma analisada, uma pensada, marca a alternativa e depois volta aqui para a gente corrigir.
Estamos de volta então, pessoal, para corrigir esse nosso exercício, né? Então, a partir da frase ali, né, da Beatrice Hall sobre o pensamento de Voltaire, né? Ou seja, né, um pensador iluminista ali, né? Qual, né, essa ideia iluminista presente na citação, né? Dentre as alternativas que nós temos, a que mais condiz com essa citação do Voltaire, a alternativa B, né, está se referindo à liberdade de expressão, né? Hoje, né, nós defendemos, tem como um direito, né, a liberdade da expressão das pessoas, mas não foi sempre assim, né? E é justamente o Voltaire e demais pensadores iluministas que vão dizer que as pessoas devem ter o direito de se expressarem, né? Então, eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem de dizer, por quê? Porque eu também quero ter o direito de falar aquilo que eu penso. Tá? Então, está defendendo aí a liberdade de expressão, tá? Uma ideia bem importante lá do iluminismo, né? E que nós devemos aí, né, lutar para garantir ela sempre na nossa sociedade, né? Seguindo aí, nós temos o contexto que o Montesquieu está inserido, tá? E dentro desse contexto, justamente, né, essa política que existia na França durante o século XVIII, principalmente, né, antes da Revolução Francesa, então no início ali do século XVIII, né? Coloquei ali a imagem do Luís XIV, né, que se dava ali, né, o título, né, de Rei Sol, né? A ideia de que o rei, né, sou eu quem manda, sou eu sou o centro do poder, né? O Montesquieu vai ser bem contra essa ideia, tá? Mas essa era a prática, o contexto histórico, né, que a França estava vivendo, tá? Então é uma concepção medieval. A gente está na modernidade já. No século XVII, né, na passagem do XVII para o XVIII, só que o que garantia a política ainda era esse preceito medieval, de que o rei, né, é o centro do poder, é o escolhido de Deus para governar. E se foi Deus que escolheu esse cara para governar, quem é você para dizer que ele não merece estar no poder? Então, para a monarquia, era muito vantajoso se dizer escolhido de Deus, porque se Deus é a verdade, quem vai se opor ao monarca, né? Esse era o contexto que estavam vivendo. Então era o direito divino, né? E existia essa vinculação, portanto, entre a política e a religião, né? Que a gente trabalhou também na nossa aula de política medieval, tá? Então a lei era considerada legítima, né? Ou seja, né, verdadeira ali, perfeita e eterna. Porque se Deus escolheu o rei para governar, aquilo que o rei diz, aquilo que o rei escolhe e determina como lei, é a expressão do que Deus quer. Então, obviamente, vindo de Deus seria legítimo, perfeito e eterno, tá? Esse é o contexto aí, e é contra isso que os contratualistas que nós estudamos e também o Montesquieu vão ir contra, tá? Então, né, o Montesquieu escreve essa obra chamada Espírito das Leis, onde justamente ele vai dizer, ó, todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. Toda pessoa que possui poder, tá? Montesquieu vai dizer, essa pessoa vai ser tentada, né? E se essa pessoa tiver, abusar desse poder, se essa pessoa tiver muito poder, se essa pessoa tiver o poder todo com ela ali, com toda certeza, ela vai fazer um uso abusivo desse poder, tá? Então percebe que isso já é contra essa ideia de política, né, que existia dentro do contexto que o Montesquieu está vivendo. Então a principal tese no livro do Montesquieu é justamente dividir o poder para proteger as liberdades dos indivíduos de alguma ameaça dos governantes. Para proteger que as pessoas façam uso abusivo do poder, em vez de você ter um só mandando, o Montesquieu vai dizer que ele tem que dividir o poder. Daí que vem a ideia, né, da tripartição do poder político, né? Então a gente vai ter um primeiro tipo de poder, tá, que o Montesquieu vai definir, que é o que nós chamamos de poder legislativo. Poder legislativo, qual é a função dele, né? Elaborar leis, criar leis, né, para regular o Estado, regulamentar a maneira que o Estado opera, né, a conduta dos cidadãos, como, né, os cidadãos devem se comportar, qual a maneira certa de se comportar, qual a maneira errada de se comportar, né, e das organizações públicas e privadas. Então, o legislativo é aquele que cria as leis, escreve, portanto, as leis, tá? Agora, deve existir um outro poder, que é o que se chama de poder executivo, né? Que é justamente aquele que executa. Então, qual é a função? Executar, implementar as normas e decisões, ou seja, as leis, né, elaboradas pelo legislativo.
O legislativo estipulou as leis, criou as leis, o executivo vai agora colocar elas em prática, tá? Então sempre quando você ouvir poder legislativo, poder executivo, já tem que saber aí qual que é a função de cada um deles. Então, para o nosso contexto hoje, é fundamental ter essa compreensão, né? E o terceiro poder, o judiciário, tá? Função, julgar a validade ou invalidade das leis elaboradas pelo legislativo e executadas, né, pelo executivo, tá? Então, as leis elaboradas, julgar as leis elaboradas e os conflitos entre os cidadãos, né? A partir das pessoas agirem ali, é justamente o judiciário que vai julgar se a ação foi correta, se foi incorreta, etc, tá? E o poder desses três poderes, né, tem que ser igual, justamente porque só o poder barra o poder, segundo Montesquieu, né? Então, né, temos essa divisão dos três poderes, tá? E para fechar essa ideia aí, né, principal da obra do Montesquieu, um exercício. Qual das alternativas melhor resume o pensamento de Montesquieu? Entre essas duas afirmações ali, né, qual melhor resume o pensamento do Montesquieu? Letra A separação e a independência entre os poderes é uma das condições fundamentais para que os cidadãos possam exercer sua liberdade. Ou letra B, a separação dos poderes enfraquece o Estado e torna a sociedade vulnerável aos ataques de seus inimigos. Analisa ali, escolhe uma alternativa, depois volta para a gente corrigir.
Continuando aí então, pessoal, analisando o pensamento de Montesquieu, né, para corrigir o nosso exercício, né? Entre A e B, qual o melhor resumo que a gente viu do Montesquieu até agora? Ora, essa letra A, né, a separação, a divisão e a independência dos poderes, né, é que ajuda a quem está no poder não fazer um uso abusivo dele, ou seja, que garante que o povo seja de fato livre, a liberdade das pessoas, tá? Por isso a alternativa A, tá? Seguindo aí, Montesquieu vai dizer o seguinte, ó, quando os poderes legislativo, o que é o legislativo mesmo? Aquele que legisla, aquele que escreve as leis, e executivo, que executa, ficam reunidos numa só pessoa, a própria pessoa escreve o que deve fazer e a própria pessoa faz, né? Ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Tá? Não haverá também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor. Né? A pessoa executa e a pessoa julga se está certo ou errado, né? Eu vou agir e eu mesmo vou julgar se está certo ou errado? Não, vou abusar do poder, né? E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes, tá? O de fazer as leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos, tá? Isso seria perigoso para a sociedade, por isso que é necessário cada um ali ficar no seu quadrado, né? Cada um ali ser separado, tá? Então, o Montesquieu está defendendo o quê? Um poder moderado. A moderação dos poderes, tá? Por quê? Porque se nós dissemos lá atrás, né? Todo homem que tem poder é tentado a fazer um uso abusivo dele. O que a gente faz? Vamos diminuir um pouco desse poder. Se o Estado tiver o poder absoluto, ele vai abusar desse poder. Então vamos dividir esse poder do Estado, né? Então só o poder freia o poder. Né? Só o próprio poder poderia frear o próprio poder, por isso nessa divisão igualitária, né? No sentido de poder de cada um, né? Executivo, legislativo e judiciário. Tá? Então a divisão do poder é necessária para que os três poderes se vigiem, tá? E mantenham as grandes mudanças ocorrendo gradualmente. Né? Para Montesquieu, se houvesse uma mudança muito brusca no estilo político, né, aquilo não se manteria muito tempo. Por quê? Porque não está na consciência das pessoas, né, aquele estado político ali. Né? Então, para Montesquieu, deve haver essa divisão dos três poderes para justamente não ter uma mudança muito brusca, né, na maneira de se governar ali e o povo for entendendo, né, com o passar do tempo ali, se adaptando às mudanças políticas. Tá? Para fechar essa ideia do Montesquieu, essa primeira parte do pensamento do Montesquieu, tá? Mais um exercício aqui. Ó. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, tá? Porque os outros também teriam tal poder. Cada um ia fazer o que quer e ia se voltar, ia ser, né, uma balbúrdia ali, um conflito ali em toda a sociedade, né? Seria perigoso, portanto, né, para garantir as liberdades individuais, tá? Então, a característica da democracia ressaltada por Montesquieu, como que ele explica, né, esse princípio democrático ali, né? Letra A, ao status, a característica da democracia ressaltada por Montesquieu que diz respeito ao status da cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo, tá? Esse é o princípio da democracia de Montesquieu. Ou, letra B, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis, tá? Dá uma analisada, uma pensada, marca aí, depois volta para corrigir.
Estamos de volta, pessoal, para finalizar a nossa aula, né, sobre esse exercício do Montesquieu, né, a citação ali que ele fala da liberdade, desse princípio, né, democrático, né, de seguir as leis, tá? Quando ele fala da característica da democracia, né, dentro dessa citação, ele está colocando enquanto um princípio democrático a ação do indivíduo não conforme o que ele quer, mas ao condicionamento da liberdade do cidadão em conformidade com as leis, fazer o que eu quero dentro do que as leis permitem, né? Diferente de independência, a liberdade está dentro de agir conforme as leis determinam, né? Uma ideia bem importante aí para você entender a questão da liberdade na sociedade civil, né? Dentro do Estado aí, portanto, tá? Então, para fechar essa primeira parte sobre o pensamento do Montesquieu, né, como os pontos que mais se destacam, né, dessa nossa aula, tá? Primeiro, a crítica à monarquia absolutista, né, o poder absoluto para Montesquieu é algo impraticável, porque, né, quem está no poder vai abusar desse poder, né, então tem que ter essa divisão, né? Então, a divisão dos três poderes entre legislativo, para criar leis, executivo para executar e o judiciário para julgar e assim tentar fugir do risco de tirania, ou seja, de um uso abusivo do poder. Beleza, galera? Muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui e fiquem bem.